Lição: bem-aventurados limpos de coração. Verdade prática. Um coração puro torna-se a sede da presença de Deus e um poderoso canal de suas imensuráveis virtudes. O texto áureo da nossa lição diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 8. A nossa leitura bíblica em classe está em Salmos 119, do versículo 9 até o 16, que diz: como purificará o mancebo seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Comentário e tradução. Bom, o coração das pessoas hoje em dia tem se preocupado muito com as coisas deste mundo, na verdade. As pessoas hoje têm se preocupado mais com as coisas mundanas deste mundo do que as coisas de Deus. E tem sido alvo das atenções, um exemplo da ciência, da tecnologia, das artes e da filosofia durante milênios. É também um tema particular destaque na Escritura Sagrada. Nesta lição estudaremos a terapia divina no tratamento espiritual do coração do homem perdido. A palavra coração ocorre na Bíblia mais de 820 vezes e tem diferentes significados e aplicações. Às vezes, é apenas um órgão do corpo humano. O coração é apenas um órgão do corpo humano. Como está escrito em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 37, a respeito de Nabal. Quando ele estava mais bêbado, ele lhe contou tudo. Aí ele, ou seja, Nabal, teve um ataque e ficou completamente paralisado. Ou seja, Nabal teve ali como se fosse um ataque fulminante do coração. Em Provérbios 14:30 nós encontramos a palavra que diz: a paz de espírito de saúde do corpo, mas a inveja destrói como câncer. Provérbios 14:30 está falando a respeito disso. A paz de espírito dá saúde ao corpo, ou seja, dá saúde ao coração, mas a inveja destrói como câncer. Em outras ocasiões, significa mente, como em Êxodo 35:5, Deuteronômio 29:4, 1 Reis 3:9, Isaías 14:13, Romanos 10:6 e etc. Significa ciência também, lá em Jó capítulo 27, versículo 6. Em Jó capítulo 27, versículo 6, diz o seguinte: fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. É o mesmo fato que, assim como Jó está falando que a sua consciência não o acusou, assim também é o fato de que o coração dele nunca o acusou de ter cometido nada. Nosso primeiro tópico fala a respeito do coração do homem sem Deus.
O coração do homem sem Deus, meu amigo, ele é profundamente triste, é rancoroso, é amargo. O coração do homem sem Deus, ele é profundamente enganoso e sendo enganado. Em Romanos 23, capítulo 3, versículo 23, encontramos a palavra que diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Por causa do que as pessoas escolhem viver uma vida de pecados, Deus entregou aos seus próprios desejos carnais. Romanos 1:24 diz a palavra de Deus: Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas e para terem relações, ou seja, sexuais, vergonhosas, uns com os outros, homem com homem, mulher com mulher. Em João 3,19 diz a palavra do Senhor: é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, ou seja, Jesus Cristo, ou a palavra, ou o evangelho, mas as pessoas preferiram a escuridão. Ou seja, as pessoas têm preferido viver uma vida de pecado, uma vida de prazeres mundanos, pois o pecado traz a escuridão, a fim de que as pessoas não enxerguem a luz que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque só fazem o que é mal. Primeiro ponto, é enganoso. Em Jeremias capítulo 17:9 diz: quem pode entender o coração do homem? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Existem circunstâncias na nossa vida que agimos de forma grotescas, que agimos por ignorância e achamos que somos os donos da verdade. E aí é que está o problema. O nosso coração, ele é enganoso. Falamos o que não devemos, agimos por impulso, sem pensar nas consequências. E isso é muito perigoso, pois até mesmo as nossas ações, nossos erros, nossas falhas podem nos levar ao quê? À morte, como está em Romanos 6:23. Em Mateus 15:18-19 diz a palavra de Deus: mas o que sai da boca vem da onde? Do coração. E isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. E fora outras coisas mais, meu amigo, que vêm do coração do homem, como a raiva, a ira, o ódio, o rancor, o ressentimento. Todas essas coisas vêm do coração do homem. O coração do homem sem Deus vive no engano e sendo enganado. Para o coração do homem, longe de Deus, o pecado é normal. O coração do homem longe de Deus, o pecado é normal. Mentir é normal. Enganar os outros é normal. Trair a esposa é normal. É normal ir às farras, até ficar bêbado. É normal ter relação sexual antes do casamento. É normal viver uma vida de pornografia. Para ele é normal cobiçar a mulher alheia. Para ele é normal. Mas as Escrituras Sagradas dizem que quem faz essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que isso, meu amigo,
Está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21, que diz a palavra de Deus. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Deus odeia o pecado e odiará o pecado por toda a eternidade. Ele irá punir o pecado na pessoa que vive a vida na prática do pecado, como está escrito em Salmos 11, em Salmos 7, versículo 11, versículo 12, versículo 13, que diz o seguinte: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Se o homem não se converter dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, vai chegar uma hora, um momento em que nós não esperamos, um momento em que você não espere, em que você vai fechar os seus olhos nessa terra. E você não vai abrir mais os seus olhos nessa terra. E a sua vida será ceifada. Além do mais, é o próprio diabo que leva as pessoas a viverem uma vida no engano, a cometerem diversas atrocidades. Um coração longe de Deus é uma grande ferramenta para atrair outras pessoas ao engano e maus conselhos, fazendo assim com que muitas pessoas caem nesse engano para que não sejam alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma estratégia do diabo. Ele sabe que, desviando alguns do caminho da verdade, irá conseguir muitos outros, e assim ele engana a todos, dando às pessoas o que elas querem, prazer, falsa alegria, vícios e, se possível for, até dinheiro, para que o coração do homem seja agarrado, apegado ao dinheiro, ser idólatra. Está escrito em Mateus 6:21: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o coração de vocês. Em Gênesis capítulo 3, ele enganou Eva com suas palavras e mentiras. Ele levou Eva a contrariar o próprio Deus. Da mesma forma, quando você diz não para Jesus, você está dizendo sim para o diabo. Quando você diz não para Jesus, você está dizendo sim para o diabo, pois está abrindo mão do caminho da vida para abraçar o caminho da morte eterna, longe de Deus, o Senhor. Em Mateus capítulo 4, o diabo, ele tentou Jesus e quis enganar o nosso Salvador. Como está escrito em Mateus capítulo 4, oferecendo o mundo inteiro a Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10 diz: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse-lhe: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar.
Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. O diabo tem oferecido o mundo inteiro a Jesus. Jesus disse: Vá embora, Satanás. E você? E você? O que é que você tem dito para o diabo? O que é que o diabo tem lhe oferecido? Bebidas, farras, adultério, pornografia, drogas, maus pensamentos, malícia, dinheiro, fama, ser aplaudido, prostituição, mentira. Saiba, se você está vivendo assim, você está sendo enganado pelo diabo. E a finalidade dele é matar você, destruir a sua alma no inferno. Pois ele sabe que tem pouco tempo e trabalha de dia e de noite, como um leão, procurando a quem possa tragar-lhe, devorar-lhe, destruir-lhe. Primeiro, o diabo quer matar. Matar o seu corpo. Como? Com doenças, bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, acidentes, armas de fogo e etc. Por você viver uma vida de pecados, em desobediência a Deus, infelizmente, Deus permitirá que Ele ceife a sua vida, pois para tudo existe um limite. Não queira saber qual é o limite da paciência de Deus. Deus o ama e quer que você venha para Ele. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar, Deus quer te dar uma vida nova, te dar um coração novo para tão somente o servir e o adorar. Mas a escolha tem que ser sua. Você precisa vir até Deus, precisa se arrepender e vir até Deus e entregar sua vida a Ele. Em Gênesis 15:16 diz: na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Em Mateus 10:28 diz: e não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei, pois, aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. É a Deus que devemos temer. É a Deus que devemos respeitar, dar o nosso culto, a nossa adoração. Mas para tudo existe um limite. Para tudo existe um limite. Segundo, o diabo quer roubar. Quer roubar a sua alegria, quer ver você triste, desanimado, frustrado, derrotado. Quer destruir, roubar a sua saúde, roubar os seus sonhos, sua paz, seus projetos de vida, sua vida espiritual com Deus. Você não ora e nem lê a Bíblia. E ele tem roubado isso de muitas pessoas, até mesmo de pessoas que são cristãs, pessoas que já não leem mais a Bíblia, pessoas que não oram mais a Bíblia, pessoas que não se aproximam mais de Deus. O diabo tem roubado essas coisas. Em vez de guardar a palavra de Deus no coração, as pessoas a cada dia mais têm se afastado dos caminhos do Senhor e o diabo tem entrado e tem roubado isso delas. E terceiro, destruir o seu corpo. Destruir o seu corpo com doença, com enfermidade, com acidente, com vícios, com arma de fogo. E ele quer também destruir o seu casamento, destruir a sua família, destruir a sua alma, sua comunhão com Deus. Em João 10:10 diz: o ladrão vem só para matar, roubar e destruir. Segundo ponto, o coração do homem ele é
insensato. O coração do homem, ele é insensato. Como está escrito em Romanos 1:21. Preste bem atenção. Romanos 1:21 diz: eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. É uma pessoa totalmente sem juízo, sem o temor de Deus. Não respeita Deus. Não respeita a Deus em suas práticas e ações indecentes. Não tem sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor leva a pessoa a respeitar a Deus e a obedecer os seus mandamentos e a sua palavra. A pessoa insensata sabe quem Deus é e sabe que foi Deus que criou os céus e a terra e tudo que existe. Ele ou ela bate no peito e diz: eu já tenho Jesus no meu coração, porém, ele nunca mudou de vida, nunca largou a sua vida de pecados, nunca largou a bebedeira, nunca largou as farras, as mentiras, as drogas, a traição, e acha que tem Jesus no coração. Com essa maneira errada, errônea de viver, mas ele é insensato, ele está enganando, ele está sendo enganado. Ele precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ele precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. Você precisa ser regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 18 diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeça aos desejos da natureza humana, ou seja, aquilo que você quer fazer. Você não tem que viver da forma como você quer, você tem que viver da forma como Deus quer. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Existe uma lei que está apontando para o homem, e essa lei julga o homem, e essa lei diz que o homem deve se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. A pessoa deve receber o Espírito Santo de Deus em sua vida, aceitar Cristo como Salvador e ter a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Em João capítulo 3, versículos 5, 6 e 7, respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Devemos nascer de novo da água e do Espírito. Da água através do batismo e receber o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Terceiro ponto: o coração do homem sem Deus, ele é infiel. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz a palavra de Deus: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Os mandamentos de Deus foram
estabelecidos para o homem, para que sejam fielmente cumpridos. Pois ser fiel a Deus é temer e respeitar a Deus e aos seus mandamentos. Se você diz que ama a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é um mentiroso, e nenhum que vive na mentira não tem parte no reino de Deus. Em João 14:21 diz a palavra de Deus: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. A obediência é a prova do verdadeiro amor a Deus. Já a desobediência é a prova que a pessoa não ama a Deus. Quem ama é fiel. A quem ama não o trai, mas respeita e procura todos os meios possíveis para agradar a pessoa amada. Mas o infiel procura todos os meios para enganar e trair. O homem infiel não consegue ser fiel à esposa. A sua loucura pelos desejos carnais o dominam. O tempo todo ele procura meios de trair a esposa. Se ele não consegue ser fiel à esposa, como poderá ser fiel a Deus, que não pode ser visto? Por isso o homem fiel não pode ser fiel a Deus, pois o atrai com suas paixões pecaminosas. Jeremias 3:20 diz a palavra de Deus: mas o que aconteceu foi justamente ao contrário, como mulher mentirosa que abandona o marido para viver com um amante, assim você me abandonou e foi adorar outros deuses. Viver uma vida de pecados para Deus é uma traição. Quantas pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor para viver uma vida de prazer? Quantos abandonam o caminho da verdade para adorar outros deuses? Pessoas que amam ao mundo mais do que a Deus. Muitos já abandonaram a fé para viver nos prazeres pecaminosos que o mundo oferece. Pois assim como o povo de Israel traíram o Senhor com os seus falsos deuses, assim muitas pessoas traem ao Senhor com suas ações e práticas mundanas. Muitas pessoas, tendo conhecimento do caminho da verdade, que é Jesus Cristo, viram as costas para a cruz de Cristo e para tudo o quanto o Senhor fez por nós, escolhendo o pecado, escolhendo a bebida, os vícios e toda imoralidade. Mas o Senhor é misericordioso. Ele sempre está nos chamando, batendo constantemente na porta do nosso coração. Tudo o que temos que fazer é abrir a porta e deixar o Senhor entrar e nos transformar para vivermos uma vida para Deus, para fazer a vontade de Deus. Abra o seu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Venha para Jesus e ele te salvará. Abra o teu coração para Jesus, o Filho de Deus. Ele está te chamando. Não endureça o teu coração. Em Jeremias capítulo 3, versículo 22 e 23, diz a palavra do Senhor: voltem, meus filhos desobedientes. Voltem, meus filhos desobedientes. Voltem para mim, e eu os curarei dessa terrível desobediência. E eles respondem: pode ser você. Sim, eles respondem: sim, nós voltaremos, porque o Senhor é o nosso Deus. Já estamos cansados de adorar ídolos sobre os montes e realizar festas imorais no alto dos morros. Tudo isso não passa de ilusão. A verdade é que somente no Senhor nosso Deus existe salvação para Israel. Acredite, se você vive de acordo com a sua vontade, você está até agora longe dos caminhos do Senhor. Vou repetir mais uma vez. Acredite, se você vive de acordo com a sua vontade,